Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo em que estaremos dando sequência ao nosso tema, que aí está a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Leiamos 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, o assunto do nosso capítulo de hoje, que é o pensamento de Darwin e a oposição à criação divina. Para tanto, nosso texto básico se encontra em Salmos 104, versículo 24, que diz: Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais um momento de reflexão sobre assuntos que dizem respeito às coisas que tu tens nos revelado e que ao longo dos séculos têm encontrado opositores que se colocam como barreiras à nossa fé em ti. Ajude-nos a discernir sobre algo tão crucial que tem levado muitas pessoas desprevenidas a caírem no laço da mentira e do engano. Que esses estudos que temos realizado possam ser como antídoto contra o veneno sutil do materialismo e do ateísmo que tem afastado muitos dos teus caminhos vitais e sobrenaturais. Oramos, firmados na intermediação do nome santo e eterno do teu Filho Jesus, nosso Salvador. Amém. Aí está, então, o pensamento de Darwin e a oposição à criação divina. Sou mais antiga que você, mas enquanto você, no seu ciclo de vida, cresce, envelhece e morre, eu me renovo a cada dia, ganho novas forças, novas feições. Sou eu quem o embaraça ao afirmar que a Terra tem bilhões de anos, que o confunde ao dizer que a natureza é um mero fruto do acaso, que fé e ciência são incompatíveis, ninguém escapa. E se você ou seu filho estudam, estão nas minhas garras, porque na sala de aula reino soberana, explicando o enigma das origens do universo e da vida. Tenho meus defeitos, mas todos muito bem escondidos sob o rótulo científico. Assim, para não serem ridicularizadas, as pessoas evitam me contestar, muitas vezes vou frontalmente contra as leis da ciência, mas leigos e até mesmo cientistas interessados no meu bem-estar ignoram essas particularidades sem importâncias, entre aspas. Sou a teoria da evolução responsável direta por muitas mazelas da sociedade, entre elas o ateísmo e o materialismo, que dominam a nossa época. Tenho, entretanto, muitos pontos fracos. Você os conhece? Foi retirada da obra A Criação na Bíblia e na Ciência, de Cristiano
da Silva Neto, da editora Origens, do ano de 1992. Muito bem. Vimos que o advento do cristianismo, que se impôs em meio à cultura greco-romana, estabelecendo o seu pensamento ao longo de todo o período medieval, nós vimos isso, temos visto até aqui, culminou numa contribuição vital para o surgimento da Revolução Científica. Falamos também da Era Moderna. Cientistas de peso, como Copérnico, Kepler, Galileu e Newton, mostraram que a fé num Criador sobrenatural não era incompatível com a boa ciência que fizeram. Posteriormente, entretanto, constatamos que a filosofia do iluminismo, vocês estão bem lembrados disso, que mostrou o ceticismo de David Hume, com seus argumentos contra os milagres, bem como o agnosticismo aqui do Immanuel Kant, com sua rejeição às provas tradicionais da existência de Deus, induziu muitos pensadores e homens de ciência a desistirem de sua fé original e segura num Deus criador, caindo nas garras do antiteísmo, decorrente do ataque frontal à intervenção sobrenatural divina no mundo. Um desses homens foi Charles Robert Darwin. O terreno fértil para que a teoria da evolução da era moderna germinasse estava agora devidamente preparado. Charles Darwin nasceu em 1809, na Inglaterra, em uma família ligada às ciências naturais. Acatando o desejo de seu pai, ele iniciou seus estudos na área de medicina, lá em Edimburgo, no ano de 1825. Porém, sem muito proveito, abandonou o curso 2 anos depois. Como teísta cristão, ele foi criado numa família, sua mãe era cristã, Darwin foi matriculado no curso de teologia da Universidade de Cambridge, onde obteve o grau de bacharel em 1931. Portanto, o único curso realmente acadêmico que ele fez foi o de teologia. Ok? Muito bem. Nos anos seguintes, mais à frente um pouco, entre 1831 e 1836, ele trabalhou como naturalista a bordo do navio Beagle, era uma caravela, numa viagem de coleta de dados em torno da costa sul aqui, americana, e essa expedição lhe conferiu a matéria básica para a teoria da evolução, cujo conteúdo foi publicado em sua obra A Origem das Espécies, lá de 1859. No livro, Darwin teoriza que todos os organismos vivos na Terra descendem de uma única forma primordial, de onde todos os tipos de vida evoluíram e continuam a evoluir até hoje, segundo a teoria. O impacto, eu diria que principal desse pensamento de Darwin está bastante claro para nós. Ou seja, a evolução dispensava a necessidade da fé no Criador. Veja como são as coisas. Estas
coisas que estamos vendo aqui não são neutras. Nós costumamos dizer isso em nossas aulas. Elas não são neutras, né? E não aconteceram sem um propósito. Para os opositores da fé cristã, destruir a criação divina é uma forma de destruir o próprio Criador, o próprio Deus. Mas, fato curioso, né, que não poderíamos deixar de registrar aqui, foi que apesar de ter se tornado um homem agnóstico, negado a sua fé e rejeitado o cristianismo, Darwin foi enterrado lá na abadia de Westminster, em 1882. É um local onde pessoas, né, ali da tradição inglesa, né, eram sepultadas ali, principalmente cristãos, né, já que era uma abadia ali, uma cristã, né? Então, vultos ali, né, personalidades, né, do mundo cristão eram normalmente sepultados ali. Tivemos o próprio Newton, né, grande Newton, que era um cristão, era um criacionista, foi sepultado ali na abadia de Westminster, mas agora eles estavam também, foram lá e sepultaram o Charles Darwin. Por que isso? Porque, já que ele era um homem que tinha negado a fé, que tinha se tornado um agnóstico e que escreveu ali coisas que eram contrárias à própria Bíblia, né, aos textos ali de Gênesis, da criação, por que isso aconteceu então? Creio que foi porque alguns líderes cristãos da época, por acreditarem que a evolução era um fato consumado, né, muitos achavam que era um fato, que era uma ciência, né, que não era apenas uma teoria, eles alegavam que essa teoria não era incompatível com a fé no Deus da Bíblia. Lê do engano, porque nós sabemos que isso não é verdade. É tanto que, vejamos aqui, nem todos pensavam assim, obviamente. Aí está um deles, né, o grande pregador Charles Spurgeon, por exemplo, por ser mais cauteloso, okay? Mais cauteloso com o crescimento popular da filosofia emergente, sabiamente ele pedia mais provas. Veja a forma, né, bastante inteligente de Spurgeon de enfrentar esse assunto, pois ele via que os elos que faltavam na cadeia lá da evolução, evolutiva, da teoria de Darwin, teriam ainda que ser encontrados, coisas que outros teólogos não levaram em consideração. Hoje, após 162 anos da teoria, o debate ainda continua. Haja vista que os elos de ligação entre as espécies ainda não foram achados, ainda estão perdidos. Muito pelo contrário, não se deve harmonizar criação com evolução, porque são realidades extremamente opostas. A Bíblia, de fato, diverge radicalmente da filosofia da evolução, que é muito aceita, inclusive, por muitos crentes, né, por muitos membros de igreja, né, que são até chamados de evolucionistas teístas, né, ou seja, aqueles, né, crentes que acreditam na evolução também. Por exemplo, entre tantas diferenças que existem entre evolução e criação, o autor E.H. Andrews, apologista cristão, em seu livro No Princípio, cita 5 discordâncias importantes sobre a Bíblia e a teoria de Darwin. Vamos ver aqui o que ele cita aqui. Primeiro, a Bíblia diz
o seguinte: a criação foi planejada com um propósito. A evolução diz: a natureza evoluiu por acidente ou por acaso. Segundo, a Bíblia diz: coisas vivas foram feitas separadamente, cada uma a partir de sua espécie. Mas a evolução diz: todas as coisas vivas originaram-se de uma forma viva simples através da evolução. Terceiro, a Bíblia diz: o homem foi uma criação especial, diferente dos animais. A evolução diz: o homem é somente mais um animal que evoluiu de criaturas semelhantes a primatas. Quarto, a Bíblia diz: o trabalho da criação foi completado por Deus em 6 dias. A evolução diz: a evolução tem continuamente produzido novas espécies de coisas vivas através do tempo, o que ainda hoje acontece. Quinto ponto, a Bíblia diz: a natureza foi criada perfeita, mas tornou-se deteriorada porque Adão desobedeceu a Deus. É aquela lei, a segunda lei da termodinâmica, que nós já falamos aqui, que diz que no universo essa desordem, essa imperfeição sempre aumenta. Ok? Mas a evolução diz: a natureza tem se tornado melhor e mais perfeita por mudanças evolutivas. Então aí vocês veem que a evolução está na contramão aí da nossa física, da nossa ciência. Esses pontos que nós vimos são, portanto, algumas das razões pelas quais não podemos concordar com certos cristãos, crentes, até dentro das igrejas, que se dizem evolucionistas teístas, né? São os evoteístas, né? Que procuram conciliar os primeiros capítulos de Gênesis com o naturalismo darwinista, ateu, afirmando que Deus usou a evolução em seu progresso criativo. Bem, a única razão, né, que nós encontramos para verificarmos aqui que eles assumem essa posição é que eles pensam que a pseudociência, essa ciência aí da teoria da evolução, eles pensam que é um fato inquestionável, mas isso é um ledo engano. Isso não é verdade. A teoria da evolução ela não tem se sustentado. Pelo contrário, hoje em dia ela tem sido bastante questionada. Já visto que nós já vimos aí atrás, em nossos estudos, ali os estudos do design, né, inteligente, que nós mostramos ali muitas coisas que têm acontecendo a nível molecular, né, nas células, que não poderia ter acontecido por acaso, por seleção natural, somente por um designer, um planejador. Para nós, é o Criador. Portanto, o nosso desejo sincero aqui é mostrar, através da Bíblia e da ciência verdadeira, né, que não temos qualquer motivo para negociar a nossa fé. A ciência, ela tem demonstrado o quão maravilhoso e misterioso é o mundo ao nosso redor. Veja aqui nessas figuras. Desta forma, ela concorda com as Escrituras. A ciência está de acordo com o salmista, que afirma o seguinte, vejamos aqui. Salmo 104, 24, que nós lemos lá no início, que diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. O salmista não tinha nenhum problema em vislumbrar tudo isso aí que Deus criou.
Devemos, portanto, ter o devido cuidado, queridos irmãos e amigos, com certas ideias que tentam nos impor. Por isso, queremos lembrar aqui que essas coisas não são neutras, nós temos dito isso. Tudo que veio lá do iluminismo, depois da teoria, da evolução, isso vem de lá, esses pensamentos contra os milagres, contra aqueles argumentos a favor da existência de Deus. Tudo isso vem acontecendo não por acaso, mas com um propósito que vai ali culminar no pensamento de Darwin ali, no surgimento do seu livro, lá em 1859, que vai, então, fazer uma espécie de uma revolução materialista aí no nosso mundo, no mundo que, desde então, era um mundo eminentemente cristão. Então, para os opositores da fé, destruir a criação divina é uma forma de destruir o próprio Criador, o próprio Deus. Se é difícil destruir Deus, então destrói-se a criação, desconstrói-se a base da criação que está lá no primeiro capítulo de Gênesis, que aí estaremos desconstruindo a ideia desses cristãos, aí, desses loucos, como eles chamam, que creem nesse Deus Criador. Mas a nossa fé nós não vamos negociar. E o nosso propósito aqui é exatamente fazer com que venhamos a ter uma crítica a esse respeito em favor das Escrituras, em favor das verdades bíblicas, que nós não vamos abrir mão e não vamos vender a nossa fé por uma ideia que até hoje, digamos, não se comprova cientificamente. Ok? Então, esse foi o objetivo do nosso estudo de hoje, mostrar que essa ideia da evolução, que nós estamos começando a falar agora aqui, ela também vem como uma ideia opositora à nossa fé e ao cristianismo. Ok? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Chegamos ao final aqui do nosso estudo de hoje. Tem sido, assim, alguns estudos um pouco mais rápidos, mais curtos, Talvez seja mais interessante, o pessoal não cansar muito. E aí a gente tem colocado mais ou menos dentro desse tempo aí. Então, que vocês possam ter aí ainda um bom final de domingo e uma semana aí abençoada pela frente. E que possam estar de volta no nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço a todos. Até lá.